Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Está no ar mais uma live. Hoje nós estamos aqui para falar sobre empreendedorismo, empreendedorismo universitário, despertar de uma startup, como é que isso começa, como é que funciona uma startup. A nossa live de hoje está muito especial, a gente tem vários convidados. Nós vamos falar sobre mercado de trabalho, vamos falar também sobre startup na faculdade, na vida acadêmica. Para a gente começar, quem já está aqui com a gente, dividindo a telinha comigo, é a Fabi. A Fabi é aqui da Unicesumar, ela é coordenadora da Unicesumar Empresarial, incentivadora de startups, e por isso ela resolveu abrir esse bate-papo com a gente. Então, boa tarde, Fabi. Boa tarde, Laís. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Antes da gente começar a falar, se apresenta, Fabi, conta um pouquinho para a galera que está assistindo a gente, da sua trajetória aí, não só na Unicesumar, mas com startups. Legal. Bom, pessoal, aqui na Unicesumar, eu coordeno a Unicesumar Empresarial, é um departamento que tem as consultorias júniores, como se fossem as empresas júniores, e também trabalhamos como um centro de empreendedorismo, com vários projetos de inovação e startup. E há 5 anos nós estamos desenvolvendo projetos de startup, incentivando os alunos a criarem as próprias startups. Então, esse ano é o 5º ano que a gente vem trabalhando, convidando vocês a participarem conosco. O Sebrae é nosso super parceiro nesse projeto. Então, inicialmente nós trabalhamos no projeto mais presencial aqui para a unidade de Maringá, mas agora o Sebrae trouxe uma novidade, então que o Startup Garage ele será na modalidade EAD, né? Olha Então, que legal. todos os nossos alunos poderão participar, estão todos convidados. Então, a gente já começou a falar um pouquinho, já falamos sobre esse projeto tão bacana que daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais. Mas, Fabi, tem gente que está assistindo a gente, que veio participar da nossa live e que não tem muito bem claro o primeiro conceito que a gente precisa dizer hoje, o que é uma startup. E aí trouxe um conceito que é bem simples, que vai ficar fácil para todo mundo entender. Startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócio que seja repetível e escalável. Laís, o que é isso? Que dá para fazer em vários lugares, da mesma forma, em grande escala. E aí, o que essas pessoas estão fazendo? Estão trabalhando em um propósito, mas sem muita certeza de como isso vai dar certo. É esse o conceito, Fabi? Tô certa? Tá certa, Laís. Uma startup é simples, pessoal. É uma empresa de base tecnológica que vem solucionar o problema de um cliente, né? Então, não que tem que ser só um aplicativo, só um site, mas tem que ser algo tecnológico. Então, daí o conceito é startup. Olha que legal. E, Fabi, você já falou um pouquinho sobre a Startup Garage, eu quero saber, por que é importante que a gente incentive isso desde a universidade? Desenvolve alguma habilidade essencial para esses estudantes? Olha, eu vejo que o empreendedorismo universitário ele é importantíssimo porque a instituição ela promove a capacitação desses alunos a custo zero. Então, quando sair da faculdade, provavelmente já vai ter cometido todos os erros, dá para melhorar, dá para corrigir, dá para refazer, dá para pivotar, dá para. Então, existe dentro da instituição várias oportunidades, né? Nós aqui temos professores de diversas áreas que você pode tirar suas dúvidas, que pode te mentorar, que pode te orientar de tantas formas. Então, dentro da instituição de ensino, é um campo muito fértil para que ocorram esses aprendizados. E que a gente tem. Desculpa, Fabi, te interromper, mas que a gente tem todo o suporte, tanto de professores, como de colegas, pessoas que estão na mesma área de interesse que você e que podem compartilhar desses interesses, né? Professor Vitor Biazon, coordenador do curso de marketing, já está ali nos comentários falando para a gente, a galera de marketing se interessa super no Startup Garage, mas não é só marketing, viu, Vitor? Tem mais um monte de gente interessada. A gente já deixou aqui nos comentários para vocês o link para quem quiser se inscrever nesse projeto tão bacana. E aí eu quero trazer mais uma coisa, né, Fábio? A gente está falando sobre esse projeto, sobre esse empreendedorismo universitário. O mercado está super propício para isso, né? Está aberto para receber esses profissionais. Sim, toda capacitação, todo
Aprendizado, ele é importantíssimo, né? E você adquirindo, conheço tantos amigos que têm startups que também estão contratando, então você, além de aprender para o mercado, você pode aprender e abrir a sua própria startup, ganhar muito dinheiro, mas o objetivo principal é o aprendizado, é você fazer diferente dos demais, porque quem continua, nesses tempos atuais, quem continua fazendo a mesma coisa não vai ter sucesso. Exatamente. E olha que legal, gente, esse número. Só em 2019, o Brasil registrou mais de 12 mil startups. Então, olha que crescimento gigantesco. Se a gente comparar com 2018, foi um crescimento de 27%. Então, realmente, ainda mais agora nesse momento, esse dado é de 2019, mas se a gente olhar para 2020, um ano aí que temos tantas mudanças, tantas coisas novas acontecendo, tantas adaptações, tenho certeza que pensar diferente, fazer diferente, como a Fábio falou, vai fazer muita diferença, né? Por mais que pareça aqui repetitivo, diferente vai fazer diferença, mas é importante neste momento. Sim. Isso mesmo. E aí, Fábio, eu quero que você conte um pouquinho mais sobre como é que funciona esse projeto que a gente tem de startup na Unicesumar. Então, pessoal, esse modelo EAD, agora ele é um piloto. Depois a gente teremos até o Nicolas aí, que pode talvez até nos orientar melhor, mas até o pessoal já disponibilizou um link para vocês, então quem tem interesse em participar do Garage 2020, faça a inscrição lá, deixe que você tenha interesse que nós entraremos em contato. Mas a ideia é que então tenha workshops com vários temas, então prototipagem, validação de mercado, aspectos jurídicos, a parte comercial. Então, teremos no decorrer do ano... É justamente a ideia transformar a ideia de quem está assistindo a gente, quem tem um insight legal, em uma startup que pode ser rentável, né, Fabi? Isso, porque às vezes você tem uma ideia, mas você fala, e agora? O que eu faço com ela? Então, no Startup Garage, ele vai te orientar os próximos passos. Então, não vai te auxiliar a desenvolver essa ideia de uma forma aprimorada, validar com o mercado, se o problema é real, se o cliente compraria, né? Então, o Sebrae, ele é excelente nessa área de empreendedorismo, então eles, né, estão trazendo com a chancela, será certificado, e olha que legal. Os workshops presenciais que nós tivemos, os projetos passados, foram excelentes, nível de aproveitamento de 100%, então vale a pena, pessoal, vale a pena participar, se inscreva lá. E esse foi um pouquinho da explicação que a Fábio trouxe para a gente, mas quero dar boa tarde para quem está chegando agora. Quero dizer que a gente está aqui nessa live de hoje, nesse bate-papo, falando sobre empreendedorismo universitário, falando sobre startups. Já trouxemos aqui um pouquinho sobre o nosso projeto aqui da Unicesumar. É uma novidade que agora está disponível também para os alunos EAD, para quem quiser colocar em prática aí essa ideia, tirar do papel. Então, tá aqui nos comentários, quem se interessou, entra nesse link, a gente vai falar um pouco, vai entrar em contato, vamos falar com vocês sobre isso. A Fabi falou um pouquinho sobre startup, sobre empreendedorismo na faculdade, mas agora a gente vai falar sobre mercado. A Fabi foi nossa primeira convidada de hoje, eu quero agradecer pela sua participação, dizer para todo mundo que está no chat que ela vai continuar com a gente aqui no chat, mas que agora a gente tem outros 3 convidados super especiais que eu vou convidar. Então, Fabi, obrigada e você continua com a gente por aqui, né? Combinado, continuo. Obrigada. Então, agora os nossos outros 3 convidados que vão continuar com a gente, esse bate-papo sobre startups são o Naaman, que já está aqui, a Ana Carolina e o Nicolas. Boa tarde, gente. Fala, pessoal. Beleza? Beleza? Boa tarde, galera. Opa, tudo bom? Tranquilo? Eu falei para vocês que a gente ia falar um pouquinho de mercado, né? Por isso, já estamos aqui com os nossos 3 convidados, cada um trabalha, os 3 com startup, mas cada um está em um lugar diferente aí desse ecossistema. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria que antes vocês se apresentassem, dessem boa tarde para essa galera. Vamos começar com o Naaman. Boa tarde, gente. Meu nome é Naaman. Eu trabalhei na Unicesumar, fui aluno da Unicesumar e hoje eu tenho uma startup que chama Valu. A gente está aqui no Evoa.
aqui em Maringá mesmo. Estamos chegando aí nosso segundo ano de existência e estou muito feliz de estar podendo conversar com vocês. Nicolas, você tem uma história um pouquinho diferente do Naman, né? Você trabalha em um outro lado, digamos assim. É isso aí. Eu tenho o prazer, eu sempre digo, viu, Laís, que bacana, obrigado pelo convite. Um oi especial para o Naman, para a Ana, legal estar aqui batendo um papo com vocês. Eu tenho a satisfação de poder acompanhar de perto a jornada de muitos empreendedores, igual o Naman, que fazem coisas fantásticas aí. Eu sempre brinco, né, que os empreendedores são a locomotiva do país, né? É a mais pura realidade. Então eu tenho a satisfação pelo Sebrae. Então, só para ter uma ideia, desde 2015 eu já vi mais de 900 projetos de startups surgirem como coordenador regional do programa de startups do Sebrae aqui em Maringá e região. Então é uma satisfação ver tanta gente começando iniciativas boas e causando essa transformação que o Brasil precisa. E aí a gente tem a nossa terceira convidada de hoje, Ana Carolina. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, gente. Boa tarde. Obrigado. Eu quero agradecer o convite. Naman, Nicolas e muitas outras pessoas, como a Fabi, e pessoas do ecossistema que estão envolvidos com startups. É um privilégio poder estar aqui com vocês, então eu agradeço a confiança e o convite, tá? Nós estamos há pouco tempo na região do Paraná, foi em 2018 que a gente chegou, e a Orbital, enquanto aceleradora, que é até uma coisa que vocês vão falar, né, sobre mercado, a gente também foi entendendo como que é o posicionamento, como que a gente podia fazer sentido aqui na região do Paraná, e aí a gente encontrou o nosso lugar e como que a gente poderia ajudar os empreendedores. E então, acho que o nosso dínamo, né, a nossa força interna é de ajudar os empreendedores. Toda vez que a gente encontra um empreendedor, a gente precisa ir ver como gênesis natural nosso de ajudá-los. Em tudo que a gente puder, a gente quer ajudar, tá? Isso é muito legal. A gente está falando aqui de startup, mas mais do que isso, a gente está falando de empreendedorismo. A gente começou o nosso bate-papo falando disso com a Fabi. Trazer isso para o momento de universidade é muito legal. É um momento que a gente fala muito de experimentar, de aprender, de conhecer. E aí eu acho que vocês três vêm para contribuir nesse sentido. E a gente sabe também que o caminho de startup é um caminho incerto. A gente já falou um pouquinho sobre ecossistema e eu queria que a gente entrasse falando sobre isso, porque cada um de vocês já explicaram um pouquinho o que cada um faz, e a gente tem cada um em uma dessas pontas de ecossistema. E aí, quando a gente fala em ecossistema, para quem não está muito mergulhado no mundo de startup, talvez isso não fique tão claro. E aí eu acho que tem tudo a ver com empreender, porque é olhar o global, né? Olhar para isso como um todo e entender que é possível juntar pontas para que isso dê certo. Sim, sem dúvida alguma. Viu, Laís, deixa eu aproveitar o embalo, você está comentando de ecossistema, e aí eu quero também, já vou provocar o Naman e a Ana aqui. O Naman vivenciou isso na prática, porque eu acho que o ecossistema nada mais é do que a energia que faz, que fez principalmente esse conceito, né, fazer as startups poderem ter essa aceleração fantástica que a gente consegue ter, essa velocidade de crescimento, né? Então, isso passa por vários fatores. Em ter um empreendedor com o desejo da mudança e ter bons atores para acoplar, né, com tudo isso que está acontecendo. Então, para contribuir, acho que né? Legal ouvir que nem Naman, como é que é essa experiência de poder contar com aceleradoras, de contar com investidores, e isso tudo na prática, acho que é bem legal compartilhar desse processo do que acontece na jornada mesmo do empreendedor com uma startup. Sem dúvida alguma, assim, você começar uma startup, começar qualquer negócio, é um processo muito difícil. Quando você está trabalhando com startup, geralmente você está trabalhando com inovação, então é uma coisa que nunca foi feita antes. E o processo de tentar fazer alguma coisa que nunca foi feito é muito incerto. E para isso a gente tem um ecossistema que auxilia nesse processo, né? O que é o ecossistema? Nada mais é do que pessoas como o Nicolas, como a Ana, como diversas outras que eu tive a oportunidade de conhecer durante o processo de estruturação da Valu, que ajudam você a construir o teu projeto de uma maneira melhor. Então, tanto a Ana quanto o Nicolas, eu tive o prazer de conhecer lá no começo, e me ajudam até agora a estar entendendo os processos, melhorando os processos, crescendo cada vez mais. Então, essa troca é muito importante. Então, como, por exemplo, vou dar um exemplo simples do Nicolas.
O Nicolas foi uma das primeiras pessoas que conseguiu colocar a Valu numa matéria que teve projeção nacional. E isso me ajudou muito com a minha credibilidade, com os clientes que eu pude alcançar. A Ana, quando ela estava vindo aqui para Maringá, uma das primeiras conversas que eu tive sobre a Valu foi com ela. E logo ali ela já fez perguntas muito, vamos dizer assim, difíceis, que para quem não está no mundo de startup não está acostumado a ouvir, e que me fizeram pensar sobre a minha solução, como que eu poderia melhorar. Então, o ecossistema é muito importante nisso. Desculpa, Naman, te interromper, mas eu quero trazer mais um dado aqui que eu estava fuçando um pouquinho sobre startups hoje de manhã também, e eu achei um dado muito legal que eu resolvi trazer para a nossa live, que pelo menos 30 mil empregos foram criados por esse ecossistema das startups só em 2018. E aí, quando você fala do Nicolas ajudar a dar visibilidade nacional, a gente pode pensar nesse ecossistema com assessoria de imprensa, com as pessoas que estão envolvidas na sua própria startup, na sua solução de negócio, e é isso que eu quero mostrar para quem está assistindo a gente. Porque olha que legal, a Nicole Fernanda mandou aqui nos comentários, eu quero saber qual o primeiro passo para dar início ao meu projeto de uma escola infantil. Nicole, eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, é você ter alguém que vai te fazer provocações, como essas que a Ana fez para o Naman lá atrás, como o Nicolas também tenho certeza que já fez, para entender qual é o seu problema e qual é o problema que você quer resolver, né? Então, vou falar um negócio para vocês. Eu trouxe uma listinha aqui, assim, tipo, na manguinha da blusa, para ajudar as pessoas que queiram começar. Porque hoje a Orbital auxilia o pessoal que quer escalar, que ele está validado. Então, a gente encontrou o nosso lugar ajudando pessoas que já validaram o negócio, né? A gente fortalece mais nesse momento. Mas quando eu converso com a pessoa que está na ideação e que quer validar, eu dou a mentoria para eles. Mas o nosso lugar ficou assim, para spin-offs, empresas que estão com time de inovação lá dentro. Então, eu trouxe uma listinha que é a listinha básica para quem quer tirar a ideia do papel para a execução. E aí, quando você tiver já com seus primeiros clientes, tracionando, né, tipo, tá rodando um pouco já da operação, e você fala assim, eu quero escalar, aí você pode procurar a tia Carol, pode procurar o Naman, o Nicolas, o pessoal do ecossistema para ajudar você, tá? Então, assim, eu tenho uma listinha, mas eu prefiro que vocês deem a cadência, né, que vocês quiserem, tá? Mas eu deixo aqui na manguinha, se precisar. Eu queria que a gente, antes dessa listinha da Carol, que a gente voltasse um passinho atrás, porque, de novo, eu vou reforçar para vocês, tem gente que está assistindo a gente que pode até se interessar por startup, mas está perdido nesse assunto. E aí eu quero dizer para essas pessoas que, se elas pensam em startups, elas precisam pensar em algumas coisas antes. Por exemplo, qual é o problema que essa pessoa quer resolver? Esse problema dói muito em alguém? Ele precisa realmente dessa solução? Qual é o tamanho disso? Para quem que você vai atender? Acho que esse é um passo que a gente tem que pensar na hora de idealizar uma startup, né, Nicolas? Não, totalmente. Até porque eu sempre brinco, essa história eu sempre gosto de contar porque eu acho que ela é fantástica. Gente, lá em 2015, 2016, quando esse negócio estava... 2015, para ser mais, 2014 para 2015, quando esse negócio de startup estava no, assim, engatinhando aqui no Brasil ainda, a gente fazia já alguns programas de treinamento e capacitação, e eu sempre brinco que o que mais vinha para nós atendermos era startups com um aplicativo para balada. O cara queria, dormiu, sonhou, vou criar um aplicativo para resolver o meu problema na fila da balada. Né? Olha aí, então... Até hoje. Acho que, um parênteses, Nicolas, pessoal, startup não é aplicativo, startup não é app, pronto, continua. E aí, por que eu estou trazendo essa analogia? A Laís trouxe muito bem a aplicação, porque as pessoas começavam a criar essas soluções e pensando em ser negócio, porque era de fato elas olhavam para a dor que elas tinham. Pô, eu vou para balada, tem fila, então acho que vou criar algo para resolver a minha dor. E hoje, o mundo que a gente vive hoje tem problemas gigantescos que são problemas massificados. Então, veja bem, o que acontece aqui no Brasil acontece em todo lugar do mundo. O efeito da pandemia mostrou isso, deixou muito claro. Então, a gente tem problemas maravilhosos aí que estão esperando para serem resolvidos. Então, sim, olhe, encontre lacunas,
problemas, brechas nesse mercado, aí estão as melhores possibilidades para você criar negócios de fato incríveis que vão gerar um impacto. O que vocês acham aí, Ana? Mano? Eu acho que eu concordo totalmente com essa perspectiva. E assim, para mim, qualquer negócio é sobre pessoas. Então, o primeiro passo tem que sempre ir conversar com as pessoas. No caso de startups e de um ramo mais tradicional, isso geralmente é diferente. Então, no caso, por exemplo, de uma escola infantil, a primeira coisa que eu ia querer fazer é escolher uma escola infantil que é o tipo de escola infantil que eu admiro, que eu gostaria de ver, e eu iria visitar e tentar conhecer a pessoa que é dona dessa escola infantil. De preferência, tenta encontrar uma pessoa em outra cidade que não vai competir com você pelo mercado. Então, no caso da startup, a resposta continua sendo conversar com as pessoas. Então, no caso da startup, você vai identificar uma dor. E daí, pegando o exemplo da balada, a primeira coisa que você precisa conversar é entender se a pessoa que teria que utilizar isso, pagar por isso, se de fato isso é um problema para ela. Conversar com o dono da balada. Se aquilo está incomodando outras pessoas ou apenas a você, né? Se isso cresceu. E aí eu vi um comentário aqui no chat, agora eu perdi porque a gente está recebendo um monte de comentário, não vou saber dizer quem falou, mas enfim, um comentário que dizia: o que vocês acham que vai acontecer com as startups pós-pandemia? E aí eu acho que tem tudo a ver com o que o Nicolas já disse e com isso que o Naman está dizendo de olhe para as pessoas, o que as pessoas estão precisando. E aí as startups vêm nesse sentido de resolver problemas que vão surgir pós-pandemia. Claro que não estou dizendo que tudo que era feito até então a gente vai anular. Não é isso, mas que vão ser criadas coisas novas, vão existir problemas novos e que as startups podem resolver. Aí foi o Thiago que perguntou isso. Tá. Thiago, querido, ou para quem estiver pensando com alguma coisa parecida, eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Quem está dentro do mercado, quem está trabalhando, ele está entendendo que a pandemia serviu um empurrão para ele crescer, ou para ele amadurecer. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. E-commerce existe desde 1990, tá? Então, não vem dizer para mim, empreendedor, que estiver me ouvindo, ou quem quer empreender, que o bicho pegou agora. Desde 1990 falava-se sobre e-commerce, e tu que não estava, você que não estava na internet, fecha parênteses. Então, assim, quem já tinha essa visão de ser ágil, está servindo como trampolim para crescer mais. E eu quero dar um alerta para você que está assistindo. Veja bem, a gente tem que ter uma dosagem diária de, como é que se fala? De pânico e desespero e medo. Porque senão isso toma conta de você. Sabe assim? Assiste 15 minutos, 20 minutos e desliga. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. O mundo não parou. O mundo está ativo, pulsante e reagente. Nós vamos sair melhor e mais fortalecidos disso. Então, quem está dentro do mercado, ele está sabendo pivotar, ele está sabendo se reposicionar, ele está amadurecendo. Então, isso serviu, gente, para fazer o crescimento de muita startup, tá? Antes da gente começar essa live, eu estava conversando agora com o Naman. As startups que a gente mentora, nenhuma faliu. Teve uma queda de 20% de rendimento. Peraí só, ó, meu filho aqui, vem aqui, pra vocês entenderem. O foguete não vai voar. O foguete não vai voar, gente. Acabou de avisar para todo mundo que a SpaceX e a Crew Dragon não vai sair hoje. Pronto, tá ao vivo. Eles estão aqui, né? Então é o seguinte, você teve uma queda, as startups tiveram uma queda, tá, Thiago? 20% nos primeiros 30 dias de quarentena. O pessoal começou a agilizar para saber quais são os meios e os canais, e, cara, isso só serviu para fortalecer o time. Isso só serviu para fortalecer. Então, quem entendeu que tinha um jogo paliativo, que é o que eles acabaram de dizer agora, a tua dor é paliativa, que é um termo, é um jargão, tá, pessoal, muito usual no mundo das startups, você é uma Neosaldina ou você é uma vitamina? Neosaldina é dor de cabeça, eu quero a Neosaldina. Agora, vitamina, eu estou tomando vitamina C para não pegar gripe. Mas se eu pegar gripe, eu preciso do Benegripe. Eu não vou deixar de pagar o Benegripe. Então, quem tinha uma dor paliativa
ficou claro que ele não atendia uma dor pulsante. E quem já tinha na jugular o seu produto validado, o que fez foi crescer, tá bom? Então, assim, tome cuidado com a dosagem de notícias, cuidado com as fontes de notícias que vocês ouvem, porque a realidade é que o mercado está muito reagente. Agora, nós entendemos petróleo, né? Quando vocês viram lá todos os navios parados, você entendeu o cartel que existe no petróleo. Por isso que a gente não tem o combustível fóssil ainda sendo utilizado. Nós poderíamos ter automóveis híbridos, muito mais, mas existe um cartel aí atrás. Será que ele perdeu essa força? Então, esses caras grandes mudaram. Mas as startups, elas têm um diferencial que eu quero falar para vocês. Elas são menores, elas são enxutas e elas são ágeis. Diferente de uma multinacional, tá? Muito diferente. Por isso que uma corporate grande, ela tenta fazer pequenos projetos de inovação, P&D, né, de desenvolvimento, para que ela consiga ser ágil, porque ela se torna refém do seu mercado. Ela também tem dificuldade de crescer. Desculpa te interromper, a gente acabou de receber uma pergunta aqui. O que é esperado de uma startup enxuta? Você acabou de trazer esse conceito para a gente, só para ficar um pouco mais claro para quem está assistindo. Startup enxuta é o seguinte, você tem um squad, em inglês é esquadrão. Então, você tem um que é CTO, um que é o cara de negócios, o business ou o fundador, você tem um time do comercial, você tem 2 ou 3 pessoas. Normalmente, 3 pessoas, 5 pessoas, até 2 pessoas conseguem tocar essa startup. Agora, você tem metodologias, metodologia Lean, você tem um monte de livro, que depois a gente pode liberar isso aí, tá, Laís? Conteúdo biográfico para que você estude sobre as metodologias ágeis, enxuta, metodologia Lean. Por quê? Porque é isso que faz você ter essa roda rápida e o time ser essa agilidade necessária, né? Ela tem que ter essa agilidade necessária. Então, assim, se nós temos 2 contadores, 2 vendedores e um CTO, está faltando um cara de business, que é o cara que está olhando o mercado, né? Está faltando um comercial. Então, é isso. Ser enxuto é um squad, um atira, outro ataca, outro fica no back-off, atende. Então, é assim, é o cara que ele atende, ele faz não sei o quê, porque ele tem que ser ágil, tá? E aí eu quero trazer aqui para a nossa discussão, a Ana já falou um pouquinho sobre o conceito de pivotar, de ter uma startup, ela essencialmente tem que ser ágil, tem que estar aí atenta a tudo isso e tem que conseguir fazer essa mudança. E eu preciso confessar para todo mundo que está assistindo a gente que eu não sou lá uma ótima entendedora de startups, mas como boa jornalista a gente sabe um pouquinho de cada coisa. E aí hoje, pesquisando um pouquinho mais sobre isso, quando eu pesquisei sobre pivotar, eu encontrei algumas coisas que diziam que muita gente fala que a ideia inicial, geralmente, quando a gente pensa em startup, não é a que dá certo. Essa pessoa vai, procura, olha ao redor, e aí é essa ideia que vem depois que dá certo. E por que eu resolvi trazer isso agora para a gente falar, junto com o conceito de pivotar? Porque, às vezes, a gente tem uma ideia, e eu vi aqui num comentário uma pessoa falando, durante uma atividade mapa da faculdade, acho que eu construí uma startup. Eu acho que vale a gente refletir, será que é mesmo? Será que essa é a ideia que você precisa dar o start, ou será que você precisa olhar mais ao redor e pensar mais sobre ela e fazer essa voltinha toda para ter certeza se é isso que vai dar certo? Naman, conta aí tua jornada. Acho que vai ilustrar super bem. Depois até eu complemento aí com algumas outras dicas. No meu caso, a gente teve... Eu errei muito no início, tá? Então, a gente começou com uma startup que tinha um modelo de negócio totalmente diferente, que era para servir restaurantes especificamente. E a gente cometeu alguns erros no início, tá? Que eu não repetiria. O primeiro erro foi que a gente deu o produto gratuitamente para o restaurante. O que isso fez? Ele deu uma falsa validação para nós. A gente falou, olha, usa o produto por 90 dias gratuitamente, e daí depois, se você gostar do produto, a gente vem cobrar. E a gente teve um nível de aceitação muito alto. Teve centenas de restaurantes que entraram na nossa plataforma em um mês. E daí, quando a gente foi cobrar, a gente começou a perceber os restaurantes saindo. E daí a gente percebeu que a gente não tinha criado valor suficiente para poder cobrar alguém pelo trabalho que a gente estava fazendo.
Então eu perdi aí nessa brincadeira mais ou menos uns 6 meses da minha vida em construção de produto, depois 3 meses gratuito que eu deixei para a pessoa, para chegar à conclusão que aquilo não tinha funcionado. Então a próxima vez que eu fui fazer uma startup, a gente não escreveu nenhuma linha de código. Eu fiz um PowerPoint, eu não tinha o produto feito ainda, e eu fui vender. Eu bati na porta de algumas empresas, já com a ideia da Valu, só com o PowerPoint, e vendi. Coloquei preço, coloquei mensalidade, coloquei contrato, e falei para eles que ia demorar 3 meses para a gente fazer o processo de instalação naquela empresa. E na primeira semana a gente conseguiu o dinheiro suficiente para eu e a minha sócia conseguir sair do trabalho e conseguir nos sustentar com aquela grana. Então, a minha primeira recomendação seria tenta vender a sua ideia de fato, mesmo antes de construir o produto, mesmo antes de ter uma linha de código. Chega para um lojista ou para uma empresa e vê se ela está disposta a pagar por aquilo. Vende o seu sonho, e se ela comprar o PowerPoint, daí você vai e constrói a ferramenta. Parece uma loucura, e talvez seja, mas valida a tua ideia de fato e te dá uma ideia sobre o que pode acontecer. Olha que legal, Naman. Você está falando sobre isso e a Sandra mandou aqui para a gente nos comentários. Eu queria entender mais como funciona esse projeto, porque eu trabalho com pão artesanal e estou cursando gastronomia. Quero empreender, mas tenho dúvidas, quero saber, quero conhecer mais sobre startup. Sandra, olha o que Naman acabou de falar. Coloca a sua ideia no papel e tenta vender para alguém, vê se isso faz sentido, conta o seu sonho e quem sabe, né? É uma primeira forma de apresentar esse projeto. Viu, eu vou complementar aquele momento que eu falei que na manhã você ia falar, eu ia complementar. Tem algumas premissas no mundo das startups, né, Laís, que eu acho que é legal trazer. A Ana, depois você me ajuda aqui se faltar alguma coisa, que a gente fala assim, e aí, pessoal, presta muita atenção nisso que eu vou falar aqui, que acho que é relevante. Tem uma máxima que diz que se for para errar, tem que ser rápido e barato. Então, faça muitos experimentos. O Naman matou, ele falou, cara, você não pode ficar 6 meses, né? O mundo está muito rápido hoje. Então, se você tem uma ideia de negócio, você precisa ir conversar com o seu mercado, mesmo que seja com o PowerPoint, se encoraje, vá para cima. E outra máxima do mundo das startups, que é incrível, que o pessoal fala assim, se você não tiver vergonha da primeira versão do teu produto, é porque você lançou ele tarde demais no mercado. Sabe? Então, são esses aprendizados que fazem que você pode ir do 0 ao 100 de forma muito mais rápida e muito mais assertiva. O Naman contou que ele sofreu isso na prática, então as informações estão aí para seguir adiante. Pode falar, Ana. Então, da minha listinha, eu vou colocar 2 que casa com o Nicolas e o Naman, do que eles estão falando. Então, assim, primeira coisa, cadê a bonita da escola e a Sandra, né, dos pães? E para vocês também que estiverem ouvindo. Então, a primeira dica para você que está querendo começar um negócio, primeiro, não seja generalista. O comportamento brasileiro, ele é muito generalista. Olha só como que ele é. Ele abre um bar, que no fundo faz o pé e a mão, mas aqui a gente também faz drenagem, e ali também a gente faz umas coxinhas, vendo coxinha. O que ele pensa? Como que o brasileiro pensa? Eu não vou perder nada. Eu vou fazer tudo. Porque se o cara vier aqui pedir um miojo, eu dou um miojo para ele. Se o cara vier... Então, assim, hello! Quando você começar com aquela coisa generalista, não, eu faço isso, mas também faço isso. Isso não é pivotar, baby. Isso não é pivotar. Isso aí é o urso do pica-pau, o cara doido, entendeu? Maior erro brasileiro, ser generalista. Então, a diva da escola, a diva do pão, a Sandra, mulheres, estamos juntos, vamos para cima, vamos empreender. A gente ainda nós somos uma porcentagem mínima, a gente tem que ir mais para cima. Escola. Cara, tá cheio de escola aqui na minha região. Quem que foca com crianças com síndrome de Down? Quem que foca com pais que trabalham das 8 às 18? Porque, você está entendendo? Nicha, segmenta. Porque o problema do brasileiro é ser generalista. E vocês não têm noção, anota aí no papel, anota no papel, vocês não têm noção dos problemas que tem no mercado. Porque se vocês tivessem, vocês iam ver o quanto de janela, de gargalo, de oportunidade tem. Porque nós somos ruins
em várias coisinhas, enquanto empreendedores. Eu, às vezes, visito algumas empresas e falo assim, gente, como é que esses caras estão sobrevivendo? Porque às vezes são muito ruins, porque vocês estão fazendo muita coisa errada. Então, Ana, assim, fala. O Vitor Biazon, nosso coordenador de marketing, ele acabou de mandar ali nos comentários para a gente. Temos visto muitas startups voltadas à educação e, olha, tem tudo a ver com isso que você está falando. O Vitor está falando que viu muitas startups voltadas à educação, mas será que tem essa, como você acabou de falar, por exemplo, voltada para criança com síndrome de Down? Então, assim, às vezes refletir sobre isso é muito mais do que olhar. Ah, eu vi muitas para educação, beleza, mas e aí? Em qual nicho eu me encaixo? Aonde que dá para eu experimentar? Isso, porque, Laís, as pessoas não dão atenção para a acessibilidade. Existe o deficiente visual. Gente, deficiente visual é muita gente que tem. Surdo. Assim, as pessoas não dão atenção. E esse é um nicho que as pessoas são fiéis, porque ninguém dá atenção para eles. É um público fiel. Se você gerar bengala para ele, se você gerar camiseta, se você entregar, ele cria uma zona de conforto contigo. Então, assim, gente, eu vou falar para vocês, ó, faz assim com a cabeça, bum, dá um passo para trás e olha, porque o mercado, gente, é muito deficiente, as pessoas têm dores. E vou dizer outra coisa, anota aí, anota. Não é difícil você vender. Olha as pessoas que estão na rua. O povo quer soltar dinheiro. Está todo mundo enlouquecido para quebrar essa quarentena. Para agora e olha o que está acontecendo nas calçadas, por exemplo, da tua cidade. Está tendo fila para entrar no mercado. O povo, o dinheiro é um bem volátil e ativo. Ele precisa girar, ele quer ser um ativo circulante. As pessoas querem gastar. Hello? As pessoas querem gastar. E as pessoas querem gastar, não é difícil, baby, porque, olha o Serasa, o povo sabe se endividar, a galera sabe se endividar, porque o povo quer gastar. Então, assim, esse mar de pessimismo, eu falei lá, regula a tua cabeça, limita onde que você se alimenta de informações, porque o povo quer gastar. Eu quero gastar com Star Wars, eu gosto de Game of Thrones, eu quero que me vendam um produto. Eu quero um produto que venha aqui celebrar aniversário na minha casa, para entregar, porque agora eu não posso lá fazer festinha dos meus filhos. Eu quero. Então, assim, gente, mercado tem, amor, mercado tem. E aí eu acho, Ana, que entra uma coisa muito legal para a gente falar, que a gente está falando sobre mercado, que é importante você olhar para esse nicho, mas aí eu quero trazer mais uma coisa que o Nicolas tinha dito, que faz gancho com o que o Naman falou sobre errar, sobre tentar de novo. No começo da live de hoje, a gente começou com a Fabi falando sobre empreendedorismo universitário. E aí, por que eu quero reforçar essa bandeira aqui? Porque tem muita gente que está acompanhando a gente, que está na faculdade, que está nesse momento, e por que não aproveitar esse momento para fazer isso, para fazer essa tentativa, para errar, para quebrar a cara, tudo bem, acontece, e começar isso se já renovar, nesse momento. Né? Se reinventar como profissional. Então, assim, não seja generalista, cara. E eu quero reiterar um negócio importante, gente, que o Naman falou. Isso é, inclusive, um dos processos de validação, tá? Não se pode oferecer produto sem preço. Você queima a largada do teu lançamento. Você popula a plataforma com informação suja. Então, assim, escute bem a titia. Quando você vai falar o teu projeto para uma pessoa e ela fala, uau, legal, hein? Legal. Isso não é validação. Agora, quando você passa um preço e ela faz isso aqui, ó, pega o cartão ou digita na internet, filho, isso é um abismo. Porque entre o cara dar um joinha, oh, legal, hein? E entre o cara soltar a gaita e o dinheiro, é um abismo. Porque o cara que fala joinha não é o cara que paga. Então, assim, quanto custa? How much? E aí você tem teu ticket. E aí você tem que já ter feito um benchmarking, que é a comparação de mercado, porque depois que você cobrou, você não muda o jogo, não muda a regra no meio do jogo. Cobrou errado, vai ter que assumir que cobrou errado, até findar o contrato. Então, você vai olhar o mercado, vai ver como você tem um preço competitivo, não prostitui o mercado, não põe preço tão baixo e acompanha o mercado. Então, assim, nunca faça validação gratuita. Inclusive, Naman, isso é um critério mesmo. E aí foi bom você ter falado isso, eu acho muito humilde da tua parte, bonito isso, para ensinar quem está tentando começar.
Coisa dada, as pessoas não vê valor. Principalmente quem está aí pensando em fazer software, coisas que envolve software, porque você sensibiliza servidor, helpdesk, tudo tem um preço. O momento que o cara te atende tem preço. Então, cara, eu tenho um CAC, eu tenho um custo mínimo para essa operação. Eu tenho um custo mínimo. Sempre tem que pôr ticket, tá, gente? Tem que ter preço. Eu queria fazer uma retomada geral de tudo isso que a gente está falando. A gente começou a nossa live de hoje falando sobre empreendedorismo, estamos falando sobre startup, mas começamos falando sobre esse momento na universidade. A gente falou sobre um projeto da Unicesumar. Tá aqui nos comentários, se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso, é só acessar, a gente vai entrar em contato com você. Estamos aqui com 3 profissionais da área do empreendedorismo, de startups, contando suas experiências, falando um pouquinho do que eles já viveram, e a gente passou por alguns tópicos no nosso bate-papo de hoje, que é, entenda o problema que você quer resolver, perceba isso, perceba o quanto essa dor é grande, se ela é uma dor sua, se ela é uma dor de mais pessoas. Daí vamos para isso que a Carol acabou de falar, sobre dê valor ao seu produto, entenda o mercado, olhe para o mercado. Naman falou, venda o seu produto, venda a sua ideia antes de fazer isso, leve um PPT, leve um projeto. Nicolas falou que se você ainda não tem, se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, você lançou ela tarde, então você que está assistindo essa live na tarde de hoje, pense, se você já pensou nessa ideia 200 vezes, ou que sejam 10 vezes, por que não colocar ela em prática? Por que não tentar fazer uma startup? Por que não aproveitar esse momento e colocar isso em prática? A gente falou muita coisa que talvez possa até ser vista como negativa, mas justamente sobre o que você está falando, Laís, a gente nunca teve tanta geração de novas empresas com um potencial de ganho gigantesco como agora. A gente nunca teve, entre as 500 empresas mais valiosas do mundo, tanta mudança nas empresas que estão lá em cima. A gente nunca teve a oportunidade de você ver empresas que nascem há 2, 3, 4, 5 anos atrás e hoje que já valem milhões. Então, o potencial para mudança está muito grande. E quando você tem mudança, você tem oportunidade. Então, é difícil sim, tem que fazer todas essas tarefas, tem que seguir as dicas da tia Ana, mas existe oportunidades gigantescas acontecendo. E aí precisa ter... Pode falar, profundidade, tá, gente? Profundidade, não sejam rasos. Estudem o mercado de vocês, estudem. Gente, quanto maior a empresa, maior a dor. Vai conversar, vai fazer B2B, esses caras precisam de ajuda. Então, assim, se aprofunda, nicha, segmenta. A IoT, a internet, cara, vai lá na jugular daquele problema, entendeu? Tem mercado. Eu quero só... Pode falar, Nico. Porque isso é muito importante, tá? Falar dessa adaptação que a gente está vivendo e dessas oportunidades, isso é muito importante. E eu quero trazer um ponto aqui que é só uma reflexão, é jogo rápido. A gente vive este mundo digital, né? Então, isso é um fato que nós vivemos este mundo digital. E, assim, uma dica aqui é, se você sabe mexer no WhatsApp, sabe mexer no Instagram, isso não quer dizer que você é digital. Isso não garante nada. Então, o que é interessante é olhar outras possibilidades. E eu quero trazer o seguinte, não que você não saiba utilizar plataformas digitais, mas se você quer, de fato, e o nosso assunto aqui é como você explorar e criar novas startups, dá uma olhada para quanta tecnologia existente no mercado, inteligência artificial, e por aí vai, e todas as suas, né, a internet das coisas como um todo, enfim, tem muita tecnologia existente, e a nossa dica aqui é, olhe para quanta coisa boa, abundância que existe, e você traz isso para a sua ideia. Você modela tudo isso, e aí sim você vai criar um produto incrível, um produto que pode fazer sentido e um efeito. Então, só eu quis trazer esse efeito de olhe as oportunidades, passa por ter essa adaptabilidade digital, que é o cenário que a gente vive hoje. Ô, Laís, eu queria dar uma dica para quem quer começar a divulgar o seu negócio, o seu trabalho, validar a ideia vendendo. Então, você valida baseado na demanda, que é o que o Naman falou. Então, é sob demanda, eu vou produzir sob demanda. Então, assim, é verdade, sim, que para você empreender, você tem que ser multidisciplinar. Precisa entender de contabilidade, precisa entender de negócio, precisa entender de vendas, precisa entender de TI. É fato, tá? É fato.
E tem que ter um psicológico de elástico, porque você não vive de CLT. Você não tem o salário mês, você tem que dar o somebody love, dar o doido para falar assim, gente, esse mês como é que vai ser? Então você tem que saber o modelo de precificação, se gera recorrência. Quando a gente fala recorrência, é mensalidade, tá? Por quê? Porque mês que vem paga o aluguel, mês que vem a luz, mês que vem tal coisa. Então a tia Carol quer dar aqui uma dica, anota aí no teu papel. Você que é universitário que não anota, tá ligado que você é ruinzinho, porque o cérebro, quando você anota, ele registra 2 vezes. Anota aí. Não precisa ficar assistindo 500 mil TED, TED, não sei o quê. A Carol vai falar o seguinte, a diferença para você entre marketing e vendas, para você que quer começar a vender o teu negócio. Diferença básica, simples, põe na tua cabeça. Marketing é 1 para N. É um emissor para N pessoas em um canal. Então, você falou do teu negócio no WhatsApp, é 1 para N. Você falou do teu negócio no Instagram, é 1 para N. Ok? No Facebook é 1 para N. Vendas é 1 para 1, é pessoalidade. Então, se você jogou o teu produto, ou o teu negócio, ou o que você está querendo prospectar, e ninguém te dá feedback, não faz chororô, não faz mimimi, não se acaba, calma. Você fez marketing? Você só propagou? Porque, veja bem, quando você faz propaganda, as pessoas entendem isso como impessoalidade. Ela não se sente na obrigação de te dar retorno. Agora, quando você chama um diretor, um secretário, um cara de compras, um cara de TI, pelo nome dele, com um vídeo para ele, com uma proposta para ele, pessoalidade no WhatsApp dele, 1 para 1, isso é vendas. Então, vamos lá. Você conduz o seu marketing para tentar trazer para a pessoalidade. Então, anota outra coisa aí. Pessoas compram de pessoas. É primeiro o CPF com CPF para depois você ganhar o CNPJ. Então, assim, eu quero alcançar um CNPJ, beleza. Você não vai ganhar CNPJ, você vai ganhar o CPF. Se o cara não confiar em você, enquanto pessoa, ele não compra de ti. Ele não compra. Então, assim, veja bem, se você não recebeu contatos inbox, é porque o teu marketing não fez negócio certo, não está comunicando certo. Você está muito techniquez, você não está falando a linguagem das pessoas, você está complicando ao invés de vender, tá bom? Então não adianta você fazer firula, enfeitar pavão e falar um negócio que ninguém entende, porque você é o cara nerd, as pessoas não estão nem aí para você que é nerd, para você que tem a melhor nota da sala, ninguém está nem aí para a tua nota. Tá entendendo? Eu sou um nerd. Ninguém vai comprar de você porque você tem olho azul, porque você é nerd. Ninguém tá nem aí. Tá todo mundo cuidando da sua vida. Então, eu acho que é importante. Desculpa, Carol. É só para a gente reforçar mais uma vez que é importante o produto. É importante que você faça essa análise e tenha consciência disso que você vai oferecer, do nicho que você. Para quem você vai falar isso, para você conseguir fazer essa segmentação e aí sim entregar para as pessoas da maneira correta o seu produto. E eu quero mais uma vez reforçar uma coisa que a gente falou lá no começo do bate-papo de hoje, que startup não é sinônimo de aplicativo. Startup não é sinônimo só de uma coisa totalmente tecnológica. Não, a sua startup pode ser de, sei lá, de qualquer coisa. É importante que a gente deixe isso bem claro para todo mundo que está assistindo a gente. E eu quero reforçar mais uma vez que a gente começou a live de hoje falando sobre a Startup Garage. É um projeto que está aberto para todos os alunos, inclusive alunos da educação à distância. A gente está dando aqui algumas dicas, estamos pincelando alguns assuntos gerais, estamos falando sobre empreendedorismo, mas esse projeto é um acompanhamento e passa por diferentes etapas. Eu queria que o Nicolas explicasse um pouquinho mais sobre isso, porque tem bastante dúvida surgindo aqui nos nossos comentários. Aqui deu para entender que construir uma startup pode parecer fácil quando eu começo, mas eu performar é o segredo do sucesso. Então, como é que eu vou performar? Ter ideias, gente, a gente tem todos os dias, né? Eu vou dormir, eu acordo, estou no banho, eu tenho ideias. Agora, colocar isso em prática é o mais difícil. E aí que entra a ideia, a gente trouxe o programa Startup Garagem, foi inspirado naquela história de grandes nomes que começaram suas ideias nas garagens das suas casas, né? A gente tem alguns exemplos aí, sei lá, pegar o Steve Jobs da vida, né? E por aí vai. Começaram grandes negócios nas garagens das suas casas, então
o programa Startup Garagem, ele é uma trilha, ele é uma jornada onde que os participantes vão ter acesso a uma enxoval de consultorias, de treinamentos, de mentorias, o que é mais importante. E, por exemplo, vocês vão ter treinamentos e mentorias com caras como o Naman e a Ana, né? Então, isso que é a grande sacada do programa, trazer quem já viveu isso, quem vive isso, para ajudar a dar. Eu sempre brinco que o empreendedor, todo mundo tem capacidade de criar grandes negócios e ter grandes ideias. Para isso, basta ter repertório. E como é que eu busco repertório? Por exemplo, conversando com pessoas como o Naman, como a Ana, que já conhecem um pouco dessa jornada, e o programa Startup Garagem, ele vem oferecer isso. Então, o que a gente precisa? Se você tem uma ideia de negócio, acredita que essa ideia pode se tornar um negócio lá na frente, e outra, você vai aprender as características do negócio startup, que é rápido, que é testar rápido, que é tudo isso que a gente já falou aqui hoje, né, que é não ter vergonha da primeira versão, que é gerar um valor para o mercado, que é ágil, tudo aquilo, que é o segredo e diferencial das startups. Então, você precisa conhecer um pouco mais, precisa se inscrever. Lembrando que, gente, são poucas vagas, não são muitas vagas. Em breve tem mais detalhes. Acessem o formulário que vocês receberam. Ali tem todas as etapas que vocês vão passar. Então, assim, a jornada, ela não é fácil. Começar a ter uma boa ideia, isso é fácil. A jornada não é fácil. E o programa Startup Garagem, ele quer ajudar vocês, empreendedores, a transformar essa jornada em algo incrível. Vai que sai um unicórnio aí, galerinha. Viu? Complementando, Laís, que o que é o grande diferencial? É um programa 100% gratuito. Sabe o que a gente cobra? A gente cobra o comprometimento acima da média de quem vai participar. Por isso que existe uma banca de seleção, então não é todo mundo que se inscrever que vai participar. Tem que ter um time, porque, veja bem, o Naman falou disso, eu e meu sócio, em vários momentos ele falou isso. Gente, sozinho não dá para ter um negócio que cresce de forma rápida, que é outro segredo das startups. Então, tem que ter um time, tem que escrever a ideia lá no nosso formulário e vai ser feita uma banca. Nós vamos avaliar várias características, como a qualidade do empreendedor, o desejo, a ideia de negócio, potencial de crescimento e em outros detalhes. Então, o que a gente cobra é a dedicação para fazer acontecer, porque o programa em si não tem que desembolsar nenhum dinheiro. E sabe o que é o melhor ainda, Laís? O melhor é que no final os participantes têm a oportunidade de apresentar as ideias para investidores. Então, por que não? Imagina, ao final de uma jornada que vai durar 3 a 4 meses, você modela esse teu futuro negócio e quem sabe já pega uma grana do investidor no mercado. Olha, sensacional. Sensacional. Nicolas, e para a gente encerrar nosso bate-papo de hoje, a gente já está aí caminhando para quase uma hora da nossa live, o Haroldo mandou um comentário, ele quer saber se você acredita que o ecossistema de startup no Paraná está bem estruturado e pode ser considerado um dos melhores do Brasil. Por que eu resolvi destacar essa pergunta aqui do Haroldo? Porque agora a gente está falando com o Brasil inteiro e a gente está falando de ecossistema de startup não só mais do Paraná, mas a gente abriu isso. Então, dá para crescer ainda mais, né? Eu vou dar a minha opinião e eu quero ouvir a Ana, com certeza, o Naman, porque eles também são parte desse ecossistema, né? Ator e empreendedor. Gente, sem dúvidas, Haroldo, né, que fez a pergunta? Isso, Haroldo Missunga. Haroldo, com certeza, o Paraná, ele é uma das referências nacionais. Inclusive, o primeiro startup unicórnio, que passa do valor de $1 bilhão de dólares aí de mercado, ele é paranaense, Nós temos grandes empresas, e não vamos longe, né? Se a gente pegar as principais cidades, Curitiba, Maringá, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa, estou citando, mas tem muita startup boa surgindo no estado. O Naman participou com a gente ano passado do programa Capital Empreendedor, numa fase nacional lá em São Paulo. Eles foram e estiveram apresentando as suas startups com outras startups do Brasil. A gente não fica nada para trás de startups de São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro. Então, o Paraná é um excelente polo. E o que é legal, gente? Isso o Brasil inteiro está ganhando. Então, não é um estado ser melhor que o outro. Que bom que o Naman pode, daqui a pouco, estar fazendo um negócio em São Paulo, no Nordeste, em Minas, como um todo, porque lá também vai estar quente. Naman, você, por exemplo, participa de um programa de aceleração no Rio Grande do Sul, né? Então, olha que legal o Brasil conectado. Com certeza, o Paraná é um estado fenomenal e teve já alguns unicórnios que saíram do Paraná. Mas o que eu vejo hoje é que o mundo de startups está totalmente conectado. Então, a gente recebeu um investimento de uma empresa do Rio Grande do Sul. Hoje a gente atende, amanhã eu tenho call para atender empresas em Goiânia. Eu tenho um vendedor meu que está trabalhando no Nordeste. A gente tem uma startup unicórnio aí no Loco, que também é do Nordeste, se eu não me engano, de Recife.
Então, assim, hoje o Brasil todo tá muito aquecido nesse sentido. E vou deixar aí uma última dica. Se você ainda não tem uma ideia para Startup Garage, senta com aquela pessoa mais experiente, senta com o teu chefe, com o gerente do lugar onde você trabalha, conversa com o coordenador do seu curso e pergunta para ele quais são as maiores dificuldades que ele tem no dia a dia. Se você conseguir pegar uma ideia para resolver isso, é essa a tua ideia que você precisa inscrever no Startup Garage. Ana, você quer complementar? Eu concordo com os meninos. O fomento que acontece aqui na região e no Brasil está sendo cada vez mais crescente. Considero os empreendedores raçudos, principalmente o setor privado, tá, gente? Hello? Privado. A gente ainda tem problema de fricção com o Gov. Não fica achando que o Gov entende de inovação. Você tem que ser raçudo no Brasil. Você tem que se encarnar no negócio e falar assim, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Porque não vai ter ninguém para te acolher. Não fica esperando o governo, não. Né? Governo babá, não tem. O que tem é que você tem que ser raçudo mesmo. Cavar o teu cliente, achar teu mercado, achar no bootstrapping, né? Que a gente chama, na aceleradora, bootstrapping. E você acha que o Naamã conseguiu investimento rápido, assim? Você acha que todo mundo ganha dinheiro? Você acha que o povo está entrando em edital do governo e ganha dinheiro? Escreve aí, na minha rede, quantos que ganharam? O povo é raçudo. Então... Quando entra investimento, a pressão aumenta, não diminui. Você está ganhando empréstimo, né? Vamos lá, o cara quer um retorno. Eu dei quanto e vou ganhar quanto, é isso que ele quer. Então, não tem vida fácil. É ser raçudo. E os empreendedores são a gente tem essa possibilidade aberta para todos os lugares do Brasil. Nossos convidados aqui trouxeram isso muito claramente, que a gente está em um lugar que já tivemos algumas startups que deram muito certo, mas que aproveitem esse momento. Coloquem em prática suas ideias, pensem, discutam. O Naamã falou, troca uma ideia com o seu coordenador, com alguém que está próximo de você, entenda qual é o seu problema e coloque isso em prática. Nossa principal missão aqui hoje é realmente levar para você essa pulguinha de que, será que não dá para eu criar uma startup? Será que não é o momento de eu colocar essa ideia em prática? Então, essa foi a nossa missão aqui hoje, te explicar um pouquinho mais sobre isso e também te trazer esse questionamento interno para que você consiga refletir sobre isso. Mais uma vez, quero reforçar que está disponível aqui nos nossos comentários o link para você, para quem quiser se inscrever na Startup Garage. Está disponível, você pode acessar, você pode trocar uma ideia com o seu coordenador. A Fabi, que participou com a gente no começo da live, vai esclarecer todas as dúvidas. Então, aproveitem esse momento. Quero agradecer mais uma vez os nossos convidados pelo bate-papo de hoje, por toda a troca de experiência, por toda compartilhamento de ideias que a gente teve. E quero dizer para você que está aí assistindo a gente que aproveite esse momento, aproveite as oportunidades e comece aí, quem sabe, a criar a sua startup. Joia, abração. Sem procrastinar. Valeu. Sem procrastinar. Acelera, moçada. Acelera. Nádia, tchau. Obrigada, gente. Eu espero vocês nas nossas próximas lives. Até mais.